Oi cinéfilos, meu nome é Carolina e bem-vindos a mais um vídeo do Assista um Filme. No vídeo de hoje eu venho falar sobre um dos lançamentos dessa semana, que é o filme Morra Amor. Grace, uma jovem escritora, se muda com o marido Jackson para uma região rural dos Estados Unidos. Logo, ela dá à luz ao filho do casal e a partir disso começa a entrar em uma luta para manter a sua sanidade enquanto entra em uma onda de autodestruição. O filme tem direção de Lynn Ramsey, que também assina o roteiro com Enda Walsh e Alice Birch. E o longa tem produção de ninguém mais, ninguém menos do que Martin Scorsese, que inclusive escolheu pessoalmente a Jennifer Lawrence para protagonizar o filme, depois de ficar impressionado com a atuação dela em Mãe, de Darren Aronofsky. Pra quem gostou do filme Mãe, eu sinto que aqui a gente tem várias similaridades com o filme do Aronofsky, principalmente a ambientação do longa. Assim como Mãe, o filme foca bastante em passar pra gente a claustrofobia e angústia vivida por Grace, tanto que ele é filmado em outro formato, um formato menor, para ainda intensificar mais ainda essa sensação. Na história acompanhamos Grace após ter o seu bebê, se encontrando em um lugar meio confuso da maternidade, onde tanto seus gostos quanto suas vontades são questionados por ela e por seu companheiro Jackson. Em uma casa isolada de tudo e todos, em um local onde todos os dias parecem os mesmos, a Grace acaba regredindo para alguns comportamentos mais primitivos, tentando encontrar uma saída para a solidão vivida por ela, causada tanto pela ausência do Jackson, mas também pela dificuldade que ela tá enfrentando, tentando encontrar novamente o seu lugar no mundo após o seu filho nascer. Eu sinto que essa sensação vivida pela Grace é uma em que você tá entediado, mas ao mesmo tempo você não quer fazer nada e você só vive num estado constante de angústia, de querer fazer alguma coisa, mas ao mesmo tempo não querer fazer nada. E tem um pouco disso de você tá num clima, aqui dentro do filme, que tá todos os dias muito quente, assim. Vou dizer que é uma sensação que me lembra um pouco um dia de férias, assim, onde não tem grandes coisas acontecendo e você não tem muito mais o que fazer, mas ao mesmo tempo você também não quer fazer nada porque você quer aproveitar as férias e tá um calor absurdo e você só é obrigado a ficar sentado olhando pro teto. A Grace já começa o filme se culpando por coisas pequenas e vai aos poucos se deixando levar pelos seus pensamentos intrusivos, talvez como forma de punição, escape ou na tentativa de se sentir mais. É um daqueles filmes que é feito pra incomodar, muito parecido do que a gente vê em Mãe também, que justamente quer que a gente sinta as mesmas sensações vividas pela personagem, meio que mostrando diversas nuances da depressão pós-parto. Além disso, o filme tem uma montagem não linear, não só passando novamente essa sensação vivida pela Grace de que todos os dias são iguais, todos os dias são muito parecidos, nada muito grandioso acontece em nenhum desses dias, mas também deixando claro que a Grace não é uma narradora confiável, muitas vezes se entregando pra paranoia que ela vai começando a sentir. E o trabalho sonoro do filme também impressiona nesse sentido, já que ele dá muito destaque para os barulhos cotidianos, os barulhos das coisas, principalmente os barulhos mais altos e os barulhos repetitivos, como o choro do filho da Grace e também latidos de cachorro, que pouco a pouco também vão enlouquecendo a gente. O longa se apoia bastante na performance da Jennifer Lawrence, que traz esse retrato de uma mulher vivendo com uma dor e uma solidão e um vazio constante e que simplesmente não sabe o que fazer com aquilo. O que nos faz ter uma empatia pela personagem quase que desde o momento que a gente conhece ela, mesmo com comportamentos completamente enlouquecedores que vão acontecendo durante a história. Por conta do roteiro, ela acaba ficando presa dentro de uma mesma situação, não conseguindo ir muito além ali daquilo dentro da história. E acho que a atriz conseguiria trazer mais questões para dentro da sua personagem, como a gente viu em Mother ou até em Um Lado Bom da Vida, que é uma das minhas atuações favoritas da Jennifer Lawrence. Já o Robert Pattinson, pra mim, foi extremamente mal aproveitado dentro da história, até porque ele meio que interpreta aqui um típico marido que nunca tá presente, nunca tá ali, e acho que por conta disso também o ator aparece não tantas vezes quanto eu gostaria. Eu sinto que as melhores cenas que a gente tem dentro da história são as trocas entre a Jennifer Lawrence e o Robert Pattinson, então eu acabei ficando com uma sensação de que eu queria ver mais disso, e também acho que o personagem dele podia ter sido um pouco mais explorado, até pra fazer um pouco de sentido como a forma que ele lida com a Grace, a forma como ele lida com os pais dele, com os parentes dele, com o filho até mesmo, Acho que faltou um pouco mostrar algumas cenas mais do dia a dia ali do casal. Mas eu fiquei muito contente que dentro do filme, isso eu realmente não sabia, tem a Sissy Spacek, que interpreta aqui a mãe do Robert Pattinson, do personagem do Robert Pattinson. Eu gosto muito da atriz, fazia muito tempo que eu não via um filme com ela, um filme recente, assim, Recentemente eu assisti um que, se não me engano, é de 2001, que se chama In the Bedroom,
que eu adorei. Ela também interpreta uma personagem meio parecida, que tem essa coisa de ser um pouco mais velha, saber lidar melhor com os seus problemas, mas ainda estar lidando com problemas de uma forma que não é tão saudável assim, né? Aqui dentro da história, ela de certa forma é a única que consegue enxergar a Grace e consegue ver que ela precisa de ajuda, né? E tenta ajudar ali da forma dela. Os outros personagens parece que eles estão meio que se fazendo de sonsos, assim, a todo momento. Enquanto a gente vai vendo, assim, a personagem ter esses comportamentos completamente malucos, né? Mas eu gostei muito, assim, que ela tá dentro desse filme. É uma atriz que eu gosto bastante. Então, enfim, acho que ela traz uma performance muito boa, assim, trazendo meio que essa pessoa um pouco mais centrada pra dentro de um filme que cai tanto assim na loucura. Porém, eu senti que esse filme foi um ciclo constante e que ele se repetiu várias e várias vezes ao longo da narrativa. Em nenhum momento a gente tem um aumento da intensidade dos comportamentos da Grace ou uma diminuição dele, se mantendo sempre naquele mesmo nível, assim. Eu sinto que em vários momentos parecia que o filme não sabia exatamente como que ele queria terminar, pra onde ele queria se direcionar, além do fato de querer falar sobre a solidão da maternidade e a depressão pós-parto. Tanto que eu senti que mais perto ele teve vários finais diferentes. E até por trazer essa coisa desses ciclos constantes, o filme acaba se encontrando em um lugar comum várias e várias vezes, repetindo essa mesma fórmula, o que acaba cansando, né? Até por conta dessa intensidade, dessa intenção de incomodar mesmo, né? E eu admito que eu fiquei um pouco entediada algumas vezes ao longo da história, apesar do filme ter suas 1h58, né? Não chega a ter 2 horas, o que não era pra ter tanto essa sensação, né? Como eu falei, eu sinto que os pontos altos dentro da história é o relacionamento do Jackson com a Grace, a interação entre eles, até por serem 2 atores tão legais que a gente vê aí eles interpretando um ao lado do outro pela primeira vez, eu acho. Então era algo que eu tinha muita curiosidade, até por conta do tanto o marketing do filme, que tinha as entrevistas dos dois, que parecem ser ótimos amigos, né? Então eu acabei ficando um pouco decepcionada por conta disso, e acho que o filme deveria ter se aproveitado muito mais dessa questão do relacionamento ali deles, né? Até porque, apesar dele não estar tão presente assim em todos os momentos, ele não é um pai ausente, né? Então acho que tinha que ter explorado um pouco mais disso, assim, e um pouco mais dessa relação dentro do que ele sente em relação a Grace, né, do amor, assim, acho que faltou um pouco disso. Eu acho que o filme tem algumas coisas muito legais, assim, essa coisa de querer incomodar, o formato, os sons, né, dentro da história, mas ao mesmo tempo eu achei ele muito parecido com Mother, e eu acho que eu gostei muito mais de Mother por conta do mistério ali em torno da história. Então, pra mim, não sei, não foi um filme que me agradou tanto assim. Talvez tenha sido um filme um pouco intenso demais pra assistir numa manhã de quarta-feira. Pode ter sido isso também. Mas, honestamente, não sei, acho que faltou algumas coisas dentro do filme pra história ser mais impactante. Eu acho que a gente consegue sentir as sensações da personagem, a gente consegue sentir empatia por ela, né, e ficar torcendo pela melhora dela. Mas não sei, pareceu muito repetitivo, assim. Eu acho que ele poderia ter ido pra mais lados, assim. Poderia ter, talvez, largado um pouco a mão do thriller, dessa intensidade, e ter ido mais pra um lado dramático. Bom, e pra mim esse filme tem uma nota 6 e ele tá disponível nos cinemas. Mas então foi isso, pessoal. Se você gostou do vídeo, não esquece de curtir, compartilhar e comentar o que você achou de Morra Amor. Se você ainda não assistiu, quais são as suas expectativas. E também deixar aqui nos comentários qual que é o seu filme favorito da Jennifer Lawrence ou do Robert Pattinson. Não esqueçam de assinar o sininho aqui pra vocês não perderem nenhum vídeo aqui do canal. E foi isso, e até o próximo vídeo.